Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre cônicas e vamos falar agora de hipérbole, aulas 19 e 20. Então, nós já vimos os elementos de uma elipse, qual o formato de uma elipse. Ela começa a ser criada a partir de dois focos, F1 e F2, e aí você faria esse desenho aqui em volta, esticando bem esse barbante e geraria a sua elipse. Agora a gente vai falar sobre hipérbole. A hipérbole, gente, é o lugar geométrico dos pontos do plano, tal que o módulo da diferença das distâncias a dois pontos dados, F1 e F2, é constante. Olha aqui essa informação que eles estão falando para vocês, ó. O que significa? Que a distância de PF1 menos a distância de PF2 em módulo, sempre vai ser uma constante. E agora nós chamamos esse espaço aqui, ó, entre os dois vértices da hipérbole, de 2A, tá vendo? Ó, PF1 menos PF2 em módulo vai dar 2A. E além disso, ela é menor que a medida do segmento de reta com extremo nesses pontos. Vamos supor que eu tenho um ponto aqui do outro lado, nessa outra hipérbole aqui, nessa outra parte da hipérbole. A distância desse ponto até F1 menos a distância desse ponto até F2 em módulo, sempre vai dar aqui o valor de 2A, tudo bem? Vamos agora comparar uma elipse com uma hipérbole. Ela também é totalmente simétrica, viu, pessoal? E o que aconteceu? Ó, pensa assim, se você cortar aqui a sua elipse exatamente ao meio e inverter aqui, ó, os vértices do eixo maior, colocar aqui próximos ao centro, ficaríamos com dois pedaços e aqui a gente inverteria, tá vendo? O que aconteceu? Os vértices agora, ó, estão mais próximos do centro aqui da sua hipérbole, tá bem? E os focos permaneceram no mesmo lugar, paradinhos ali, tudo bem? Vamos analisar os elementos. Se você não conseguiu ainda se adequar aos elementos da elipse, eu digo para vocês olharem novamente o vídeo, para não se confundirem quando forem trabalhar agora com hipérbole, porque muda algumas coisinhas, olha lá. Os focos continuam chamando de F1 e F2, tudo bem? A distância focal continua sendo 2C. Olha aqui, ó. C desse foco até o centro, C desse foco até o centro também, tá vendo? Ela é simétrica. E os eixos aqui dividem ela em partes simétricas. O eixo real. O eixo real agora é aquele que tem contato aqui com a hipérbole, ó, onde os vértices da hipérbole aparecem. E também é aquele que está também aqui, ó, na mesma reta dos focos, tá vendo? E ele vai ter o tamanho agora de 2A, porque aqui, ó, vai ser menor essa distância entre A1 e A2, tá vendo? Então, aqui vai ser A, aqui também vai ser A. Agora, o outro eixo, esse daqui, ele é chamado de conjugado ou imaginário, porque ele não tem nenhum contato com a hipérbole, tá vendo? É esse eixo aqui, ó, do B1, B2. E aqui eu vou chamar de 2B, que novamente, ó, se aqui é B, lá é B. Então, a distância aqui entre B1 e B2 é 2B. O que ele fala também? Que o centro continua sendo o ponto médio dos eixos, tá? Então, é o ponto médio do eixo imaginário e é o ponto médio do eixo real. Agora, a excentricidade, ela continua sendo C dividido por A, o valor de C dividido por A. Só que agora, ela sempre será maior do que 1, tá? Por quê? Vamos refletir. Lembra do meu teorema de Pitágoras que eu usei lá na elipse? Aqui, ele está um pouco diferente. Por quê? O valor de A, ele ficou aqui, ó, nesse pedacinho. Então, agora, esse valor não é mais hipotenusa, é cateto, tá vendo? O valor de B também, ó, ele virou aqui cateto. Isso era o mesmo lá na elipse, né? Agora, o valor de C, que é o maior nesse caso, é que vai ser a sua hipotenusa. Então, toma muito cuidado quando for trabalhar agora aqui com o triângulo, teve essa inversão, para descobrir o valor ou de A, ou de B, ou de C, tudo bem? Vamos ver agora uma equação reduzida de uma hipérbole. Da mesma maneira que nós fizemos em elipse, a primeira coisa é analisar o desenho, ó. O eixo real, que é aquele que tem contato com a sua hipérbole,
ele tem que estar paralelo ou ao eixo x ou a y. Então, a primeira informação que você tem que ter. Nesse caso, o eixo real é paralelo ao eixo x das abscissas. Portanto, o x vai acompanhar o a. Cuidado que agora aqui é uma subtração, tá vendo? Isso de novo vai dar 1. Lá na elipse aqui era soma, agora na hipérbole é uma subtração. Quem vai ficar fixo agora, pessoal, é a parte de baixo, porque tem que tomar muito cuidado que agora, na subtração, você não pode fazer uma inversão, porque pode dar um valor que não está de acordo com a sua hipérbole, tá bem? Então, deixa o a aqui e o b aqui fixo. Quem vai mudar de lugar agora vai ser o x e o y. Então, se o x está acompanhando o a, ele fica aqui no início da sua equação da hipérbole. Essa outra, pessoal, aqui o eixo real está paralelo a y. Quando isso acontece, eu tenho que anotar essa informação e saber que a minha equação reduzida agora vai começar com y e ele vai estar junto com o a, porque lembra que o a ao quadrado e o b ao quadrado vão ficar fixos. Quem vai mudar aqui são os trinômios que ficam em cima, relacionado a y e a x. Cuidado de novo, menos, e isso tem que dar 1. Eu vou pegar aqui um exemplo para fazer com vocês de uma equação reduzida de uma hipérbole. Primeira informação, olha, aqui está o eixo real, ó, é aquele que tem contato com a hipérbole, tá vendo? E também está seguindo, ó, os focos, ó, tá na mesma retinha que estariam os focos, tudo bem? Portanto, ele é paralelo ao eixo x. A carinha da minha equação vai ser assim, ó, vai começar com x, ele vai estar junto com o a ao quadrado, tá bem? Eu preciso do valor de a e do valor de b. Lembrando que eu posso também olhar aqui o centro, porque eu também preciso do centro para completar. E vamos dar uma olhadinha porque que aqui é o centro, ó. Do menos 2, ele parou no 2, o eixo real, tá vendo? Então, no total, ele andou 4. E o que que acontece com o centro aqui? Ele está no ponto médio. Então, se eu sair do menos 2 e andei 2, é o ponto médio aqui do meu centro. Eu parei exatamente aqui. E daqui até o outro vértice, eu andei mais 2, tá vendo? Aqui é o ponto médio. O endereço do centro é 0 em x menos 1 em y, tá aqui. O a, pessoal, é essa distância, eu já falei. Daqui até aqui, eu andei 2, que é o a. A mesma coisa acontece desse lado. Agora, eu preciso do b, mas eu não tenho nada aqui marcando no eixo imaginário, que seria exatamente sobre o eixo y. Então, eu vou analisar agora o c, ó, quanto que eu andei do centro até um dos focos. Nesse caso aqui, ó, para o lado esquerdo, eu estava no 0, cheguei no menos 1, sinal que eu andei 5. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Eu estava no 0 em x, parei no 5 em x, andei 5. Então, esse é o valor de c. Só que lembra que o c agora é hipotenusa. Então, eu quero descobrir o b para colocar aqui. Coloquei aqui uma complementação, eu vou fazer esse triângulozinho agora. Já tenho o valor de a e o valor de c. Uso Pitágoras e substituo. Ó, o a entrou aqui e o c aqui. Então, b ao quadrado é igual a 25, que é o quadrado de 5, menos 4, que é o quadrado de 2, tá vendo? E o b ao quadrado é igual a 21. Poderia tirar a raiz daqui? Poderia, apesar de não ser uma raiz exata. Mas eu já quero b ao quadrado, ó, tá vendo? Então, eu só vou substituir. Vamos às substituições. No valor de x0, o endereço de x aqui do centro, tá vendo? E y0, o endereço aqui do centro. Cuidado que aqui ficou mais porque tinha menos da fórmula e menos do endereço do y. Aqui é a ao quadrado. Como a é 2, eu já elevei ao quadrado, tá vendo? 2 ao quadrado dá 4. Aqui é b ao quadrado, eu já tinha aqui, então já coloquei. Agora eu só vou arrumar porque aqui tem um 0 e não necessita mais aparecer, ó. Ficaria com uma equação assim. Então, x ao quadrado sobre 4 menos. Esse sinal de menos, por isso que você tem que se atentar a não trocar aqui a parte de baixo. Marca aqui a parte de baixo, fica marcadinho, e você vai invertendo a parte de cima, por causa desse sinal aqui, tá bem? Espero ter ajudado. Agora, façam os exercícios e voltem para a correção.